abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Amém? Vamos orar. Pai amado, misericordioso, mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti, Senhor meu Deus. Estamos usando esse canal, Pai, que será de bênção, Senhor Jesus, para muitas vidas, Pai. Que o Senhor venha falar através de mim, que o Senhor venha, Pai, estar presente aqui, como em todas as outras que esteve, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, levar, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Ensina-nos, Senhor Jesus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, que nós possamos guardar tudo aquilo, Senhor, que tem para nós, Pai. Alcança aquelas que estão aqui, aquelas que vão estar ainda, e alcança aquelas que não estiverem, para que elas possam, Senhor Jesus, a cada dia estar mais presentes contigo, Senhor, meu Deus, levando a Tua palavra boa, santa e eficaz, Teu evangelho puro, perfeito e agradável. Pai, esteja conosco, nos visita constantemente, Senhor Jesus, e que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, porque Tu és fiel, misericordioso, e Tu tem feito a cada dia, Senhor Jesus, para cada uma de nós, o melhor, com excelência. Nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Vanessa tá aqui também. Paz do Senhor, Vanessa. Marisa também tá aqui. Paz do Senhor, Fran, Raquel. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Tia Nívia Espigode, pra quem não me conhece ainda, né? Aqui para falarmos um pouco, sabe, o nosso tema hoje. Eu tô com bastante folhinhas aqui porque esse tema é extenso e sem escrever não dá, né? Então, nosso tema hoje, recurso visual e o contexto bíblico apropriado. O nosso contexto bíblico apropriado para que nós venhamos a ministrar a palavra de Deus. Vamos na Bíblia? Olha o que nossa Bíblia diz sobre isso. Sobre eu, sobre você. Nesse contexto, em 2 Timóteo 2, ele diz para mim assim, ó, olha bem o que 2 Timóteo diz para mim e para você. Deixa eu ir na base bíblica que fala comigo e fala com você também, hein? Vamos lá? 2 Timóteo 2,15 diz assim, ó, para mim e para você. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Meu Deus, olha que forte. Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Esta Bíblia vem com essa versão. Forte, hein? Para a minha vida, para a sua vida. Mas aí nós temos outra versão, né? Tudo bíblico, tudo ministério infantil, que diz assim, nessa versão aqui, da APEC. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Forte, hein? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Forte demais, forte. Que maneja bem a palavra da verdade. Pronto. Sentiu aí? Eu senti aqui. Deus disse, ei, leve a minha palavra da verdade com excelência para ser aprovado. Recebi de Deus. Recebeu aí? Eu recebi aqui. Glória a Deus. Bora pro nosso tema então? Nós vamos falar hoje sobre esse tema. Por que eu escolhi esse tema quando a tia Olália veio me fazer o convite? Obrigada, viu, tia Olália? Beijos no seu coração. Ela veio me fazer esse convite, na hora veio, eu falo, sim, vai ser tal tema, já escrevi, porque Deus colocou isso no meu coração. Porque muitas das vezes, vocês ministras de crianças, né, pregadoras do Evangelho de Cristo, muitas das vezes nós temos encontrado várias situações, né, que, assim, às vezes eu não sei vocês, né, mas às vezes me deixa triste, não pela situação que encontrada,
mas assim, pelas crianças, né? Por estar acontecendo essas situações, e como a tia Shirley diz, em vez de um pão delicioso saído do forninho, quentinho, aquela manteiguinha gostosa, nós estamos vendo embolorado por aí. Então, por conta disso, que eu tenho presenciado, é que eu já coloquei esse tema para a tia para dar algumas relevâncias sobre o tema, sobre isso daqui. Não quer dizer também que, né, eu sou dona da verdade, não. Mas assim, a gente vai entrar numas concordâncias sobre isso daí, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse tema, que é bem propício. E eu sei que todas aqui, né, já são craques em tudo isso, então a gente vai discutir. E aquelas que estão começando agora vão aprender. Por quê? Porque nós que temos um pouquinho mais de bagagem, nós temos que ensinar, dar as dicas para aquelas que estão começando, começar já na base certa, né? E não que nós nunca erramos ou fizemos algo desse sentido, mas que não venhamos elas não venham a cometer alguns erros, às vezes, que a gente já cometeu, aprendemos. Então nós vamos falar sobre isso. O contexto bíblico apropriado para o tema, tá? E o recurso também, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos aprender juntas, porque eu fui estudar um pouco mais sobre isso e aprendi mais. Cada vez que nós viemos aqui, qualquer uma de nós, para falar alguma coisa, para discutir algo, comentar, a gente aprende, né? A gente também se alimenta. É maravilhoso tudo isso. É um ciclo de Cristo, assim, que é uma conformidade com Deus, né? Eu aprendi muito tudo isso. E uma das coisas que me veio nesse aprendizado, que eu aprendi, muitas podem também já saber, é uma sutil diferença entre pregar e ministrar. Porque muitas vezes fala assim, você prega, eu prego. Você ministra, eu ministro, né? A gente fala isso, né? Só que nós não temos, às vezes, muitas das vezes, a concordância e sutil diferença entre pregar e ministrar. E então, aprendi isso também. Essa sutil diferença, ela consiste no seguinte termo. Pregar o evangelho é a mesma coisa, assim, que você vai fazer o quê? Você vai anunciar a palavra de Cristo, proclamar aquela palavra, entendeu? Levar a um público a palavra do evangelho. Você vai divulgar aquela palavra, né? E ele se assemelha em evangelizar, evangelização. Você está levando uma palavra bíblica para aquelas pessoas. Você está pregando. E ministrar? Aí eu descobri que ministrar é diferente. Ministrar, ela supre as necessidades espirituais dos ouvintes que estão te ouvindo. Praticamente, você está edificando uma vida. Meu Deus, não é forte? Quando eu vi essa diferença, eu falei, Senhor, é forte. Ele nos diz para disseminar a palavra de Cristo ministrando. Então, vamos ministrar mais do que pregar. Porque a pregação é importante, com certeza, mas ela só leva a palavra de uma forma que você vai proclamar, anunciar só, falar. Cristo salvou nós na cruz. Você está ensinando. Quer dizer que isso daí qualquer um pode fazer. Entendeu? Eu aprendi que qualquer pessoa pode levar a palavra de Cristo, mesmo aquela que não tem um aprofundamento bíblico. Porque ela já sabe que Cristo salva, cura, liberta, e ela vai falar para outra pessoa, ela está pregando para outra pessoa. Quando você ministra, você é ungido. Você está ungido, está em santidade, em consagração, você está em comunhão com o Espírito Santo. E então você vai ser transformador de vidas. Olha que maravilha que eu aprendi para trazer esse tema para vocês. Foi maravilhoso. Foi assim essencial. E quando eu peguei o texto bíblico que me falou, maneja ela com a verdade, tudo se encaixa. Você vê como que Deus é maravilhoso? Deus quer de nós a excelência. E para nós fazermos com excelência, tem que ser tudo
programado. Tudo certinho. Tudo no contexto de Deus. Então eu trouxe aqui que nós vamos falar sobre a parte temática, né? Que o meu assunto é a temática, né? Como chegar nessa temática, tá? Então, o tema e o texto. Também descobri que é diferente. Nós temos duas opções. Quando você é convidado para ministrar, aí você pergunta, qual que é o tema? Aí a pessoa, chuva de graça, chuva de bênção. O que acontece? Você vai ir lá em chuva de bênção. Sabe quantas eu achei mais ou menos? Foram 25 passagens bíblicas. Tem Ezequiel 34, 26, Levíticos 26, 4, Deuteronômio 11, 14, Jeremias 5, 24 e por aí vai. Então ela te deu um tema bíblico. A gente pergunta, né, gente? Todo mundo pergunta, né? Qual que é o tema? Né? Porque vamos dizer que o tema é chuva de bênção. Aí a gente começa por um tema bíblico. Se eu chego e não pergunto, chuva de bênção. Aí você chega lá, é chuva de bênção. Olha que inapropriado. Depois vocês me contam aí se algumas situações que vocês já foram e viram, aconteceu algo assim, colocou um tema lá, chuva de bênção, chegou lá, tá uma apresentação das crianças e vai, apresenta, daqui a pouco vão apresentar Pedro, Tiago e João no barquinho. Não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, é complicado, sabe por que isso? Não é um contexto bíblico dentro do tema, né? Tipo assim, eu coloco um tema lá, mas aí eu gostei desse tema bíblico aqui, mas eu gostei do louvor lá, que fala do coração sujo, aí vira aquela salada de maionese, e aí a gente não entende nada, o que tá acontecendo. Se a gente não entende, imagina as crianças, fica mais perdido que, né? Aí chega lá, chuva de bênçãos, aí você vai lá e leva o tema para pregar, Jonas em Nínive. Qual que é o contexto bíblico para você levar Nínive na chuva de bênção? Vocês entenderam a proposta? Essa é a proposta. A proposta é o tema dentro do tema. E para isso, nós temos que perguntar, qual é o tema? Eu já perguntei assim, olha só, qual é o tema? Navegando com Jesus. Aí tá navegando, tá bom. Levei a minha bolsinha para falar da pesca, né? Que eles estavam, né, navegando e veio a tempestade, não sei o que, não sei o que. Era um tema bíblico de navegando. Você tá com Jesus no barco, aí você vai falar de segurança, vai falar de confiança e tal. Só que o tema que tava depois que eu vi lá no placar era outro versículo. Tudo bem que eu levei dentro do contexto, mas eu não perguntei o texto. Eu só perguntei o tema. Qual é o tema? Chuva de bênção. E qual que é o versículo que você está usando? Tem diferença. Tem muita diferença entre o tema e o texto. Por quê? Porque se a pessoa falar, olha, é chuva de bênção, mas você tem um versículo-chave? Não, fica no que Deus colocar no seu coração. Amém. Aí é a hora do quê? De nós orar. Bora orar para Deus dar um tema. Por quê? Porque Deus vai saber aquela igreja que ela está precisando dentro de todos os temas que tem ali de chuva de bênção, né? Então Deus vai te dar um tema. Aí se você não pergunta, chega lá é outro tema, elas fizeram lá o louvor naquele tema, tudo naquele tema, mas você vai falar, mesmo que seja condizente, a gente vai falar de outra coisa. Mesmo que elas estavam navegando com Jesus, no Pedro, Tiago e João no barquinho, nós navegou com Jesus na tempestade. Você entendeu? Deu o mesmo tema, mas não era o contexto que ela estava usando, e nós saímos um pouquinho fora do contexto do tema daquele culto, daquele congresso. Então, o texto e o tema também é diferenciado. Assim como pregar e ministrar,
o texto e o tema. Quando te dão um tema e fala o que Jesus tocar no teu coração, não lembro de todos os temas. O que acontece? A gente deu uma travadinha aqui, gente, mas voltei. Tá? Não sei se pra vocês, até caiu do meu celular, que eu tô aqui no outro aqui, pra ver vocês. O meu deu uma caidinha, mas estamos de volta, tá? Nós estamos de volta. Fala aí pra mim se eu tô de volta, se eu tô com você. Você está comigo? Grudou na minha mão aí? Tá junto? Eu caí aqui, ó, no meu. Não tô me achando. Aqui. Me achei, gente. Voltou? A Esther disse que voltou. Ai, obrigada. Eu não vi que tinha travado. Você acredita? Tá bom, Doralice. A Doralice tá falando com alguém que vai chamar aí. Na live. Gente, voltou. Caiu, mas voltou. Ô, glória. É que aqui tá bem... O tempo, eu não sei aí, mas aqui tá frio, né? Eu tô com só essa blusa, mas lá fora tá gelado. E tava chovendo. E a conexão fica meio ruim, tá? Mas se não é cair, não é volta. Em nome de Jesus, viu? Bora continuar. Eu tava falando o seguinte. Me deram um tema, mas falou assim... E o versículo? O que Deus falar contigo. Nós vamos procurar na Bíblia, nós vamos orar a Deus. E Deus vai falar que você vai falar sobre algo. Ah, o tema é sobre oração. Aí você escolhe. Ela falou, né? Deus vai falar contigo. Aí você vai orar para Deus. Ah, você vai falar sobre oração, a oração que cura, a oração que transforma. O que Deus vai falar para você? Aí, como que eu vou achar um versículo sobre isso? Aí você vai colocar na internet. Vamos usar o meio, né, que nós temos e colocar lá versículo sobre, vamos por perdão. Aí vai aparecer todos que têm perdão. E aí sim, você vai na Bíblia, pegar, abrir e ver qual deles é condizente com o que Deus falou no seu coração. Muitas das vezes, uma vez eu fui pregar, eu falei para Deus assim, olha, eu quero, olha eu mandando em Cristo, eu quero falar sobre prosperidade. Eu não quero mais falar sobre... Porque muitas das vezes quando eu prego, a maioria é conserto. Porque eu prego para adulto também. Eu falei, eu não quero mais falar sobre conserto, não. Porque bate nas pessoas, né? E bate nós também. Eu quero prosperidade. Aí, fiquei a semana inteira orando para Deus dar a palavra. Deus dá a palavra. Deus dá a palavra. Chegou na manhã que eu ia pregar, eu tomando café, né? Ai, Senhor, não consegui a palavra, o Senhor não me deu ainda, o que eu vou pregar? Aí, ele virou pra mim e falou assim, conserto. E aí, você vai contra Deus? Não, né? E fui eu lá, palavra de conserto novamente. Aí você vai na Bíblia para procurar uma palavra de conserto. E aí, quando você abre o versículo e lê aquele versículo e toca no seu coração, a palavra já vem revelada, né? Ela vem revelada. E aí você estuda o contexto. Por favor. O texto e o contexto. Tia, o que é o texto e o contexto? Eu não posso chegar lá e vou pregar sobre luz do mundo. Aí eu vou falar lindo visual e vamos... Que a luz é apagada, depois ela vai se apagando. Aqui eu coloquei o plano da salvação atrás aqui. E tá em outra ordem. Até chegar na luz fora da igreja, não é? Mas você teve um contexto para falar sobre isso? Ou só vai falar que a gente tem que estar firme com Cristo, tem que ser a luz do mundo? Você estudou um contexto para começar? Porque tudo tem que ter um começo, né? Ela te dá uma base bíblica. Tipo, ela te deu sobre Pentecoste, né? Que está, se não me engano, é Efésios 2, uma coisa assim, sobre Pentecostes. Aí você tem que explicar para a criança. Ele não sabe o que é Pentecostes. Aí você chega lá e fala, línguas de fogo veio na casa e vendaval e entrou e veio para cada um começou a falar línguas de fogo. O que é isso, tia? O que você tá falando? Então, assim, tem que explicar primeiro o que é Pentecoste, era uma festa. Você tem que começar no contexto do texto que você leu.
Então, se eu chego lá e só vou lá, que línguas de fogo foram esparramadas dentro da casa, um vento impetuoso, blá blá blá, a criança vai falar, meu Deus, que vai vir vento aqui nessa casa agora, vai vir fogo, vai ficar até com medo. Você tem que explicar o que era Pentecoste, era uma festa e a multidão que vinha para aquela festa, por que que ocorria aquela festa, é o contexto daquele trechinho que você leu, entenderam? Então esse é o início, você explica, a criança falou, oba, entendi. Aí que aconteceu? Os discípulos mais tantas, era 120 pessoas, explica lá. Nossa, 120, onde está isso na Bíblia? Não tá, mas você estudou. A criança já ficou, ó, nossa, 120 pessoas esperando o Espírito Santo. Entendeu? Aquele já vai animando. Aqui eu quero saber mais. O que mais, tia? É o contexto. Você tem que estudar o contexto bíblico da história bíblica que você está falando. Por isso que eu coloquei assim, o contexto dentro da história bíblica. Porque você tem que estudar o contexto, o texto, a inspiração e o resto vem de Cristo, né? E quando você está pregando, muitas das vezes que eu estava ministrando, né? Porque prega só leva a palavra. Eu estava ministrando para as crianças, falando com elas, que era de um jeitinho, né? Especial. De repente Deus mandou para a nave e falou com a nave, entendeu? Com os pais. Quer dizer, Deus viu que ali as crianças não estavam tão precisando necessária da palavra quanto os pais para conserto. Você entendeu? E se você não tivesse estudado direitinho a palavra para ir lá e aplicar sobre os adultos aquela palavra, só tinha estudado sobre na parte dos visuais, porque assim, ó, o visual ele é lindo, maravilhoso, a gente tem que ter mesmo, eu tenho bastante, eu gosto, principalmente eu gosto por quê? Porque eu faço o contexto, o texto, tudo sobre o visual, porque me ajuda a lembrar, né, da minha ordem para descrever, entendeu? Então eu pego o visual, eu vou começar a falar da Bíblia acesa. Então, assim, eu tenho essa ordem, eu já sei que eu vou discorrer sobre tudo sobre isso daí para me lembrar o contexto todo, entendeu? E ele vai só para uma lembrança, mas eu já estou preparada, munida da palavra. Ele não tem nada aqui para dar para ninguém. Ele só tem alguma coisa aqui para visualizar. Mas eu tenho que estar preparada biblicamente, entendeu? Para tudo isso. Então, o visual é maravilhoso, mas a palavra não vem dele, não. Não vem. Aí você fica remoendo a mesma palavra, que a luz é acesa, que a luz é acesa, que a luz é acesa. E não vem porque você não estuda o contexto, o texto. Quando você estuda o contexto, deixa a inspiração vir, olha pro relógio e fala, mas já acabou, eu tinha tanta coisa para falar ainda. E já acabou. Porque Deus vai revelando, vai mostrando, aí muda a situação, e muda a palavra. É uma bênção de Deus, mas desde que a gente esteja com o contexto pronto, entendeu? E isso tudo no sermão temático. Se ela te dá um texto, aí é diferente. Olha, tia, você vai pregar em João, né, 3,16. Pronto. João 3,16 já te deu o que você tem que falar, né? Ela quer que você centralize em João 3,16. Amor, né? O amor de Deus. Entendeu? Aí você já tem a base. Então você vai estudar o quê? O que Deus quer falar. Muitas das vezes, eu não sei se vocês fazem, mas muitas das vezes eu vou lá olhar a igreja. Eu procuro lá o site, se tiver Facebook, da tia que me convidou, da igreja que me convidou, e vou olhar os anteriores, o que ocorreu. Sabe por quê? Porque tem igreja que toda ministrante faz o apelo, com certeza. E toda ministrante já fez o apelo. As crianças já aceitaram Jesus acho que umas 300 vezes. Porque já teve apelo. Mas sempre tem uma convidada, com certeza. Então é bom perguntar, todas as crianças aqui já aceitaram Cristo? Ou tem alguma que quer aceitar? Claro que é no final, porque tem todo um contexto. Depois do contexto, aí vocês levam os visuais-chave, né? Que não pode faltar. Principalmente esse, né? Que é Jesus
e seu sangue derramado. Isso daqui não pode faltar no final, na hora do apelo. Você não pode esquecer disso. O convite, né? Eu não tenho convite, eu tenho esse. Esse eu gosto no lugar do convite, do apelo. Você quer receber o Senhor Jesus dentro do seu coração? Para Ele mudar a sua vida? Então eu gosto desse aqui para fazer o apelo. Então assim, tem um chave que, claro, não importa o tema, você tem que levar, né? Plano da salvação, com certeza, levar o plano da salvação no final para falar com um plano perfeito. Porque primeiro você faz o contexto, você contextualiza tudo, você conta a história. Depois dessa história, você vai contar na vida o que se encaixa na vida da gente, para a criança entender, né? É aquele assim, aí eu falei do Espírito Santo. Então eu vou falar agora como é receber o Espírito Santo na vida da gente e a gente ser transformada. Então eu tenho que falar esse contexto também. E depois, pro final, que você vai fazer o apelo, você vai mostrar o plano da salvação, que Deus é maravilhoso, nos ama. E então tem todo esse contexto. Então é um contexto. Eu não posso pegar e começar falando do endemoniado de Gadá. Eu vou explicar, né, que Cristo foi lá e Cristo salvou o endemoniado de Gadareno, e assim que ele chegou lá, bababá, conta a história do endemoniado de Gadareno. Aí depois que eu contei a história do endemoniado de Gadareno, aí eu vou falar de Naamã, que Naamã foi lá nas águas e depois curou. Você entendeu? Vira uma salada que não tem fim. Não dá, eu não sei. Eu não vi tia fazendo isso ainda não, mas se alguém viu, é bom até alertar, né? Porque a criança é muita história e às vezes o contexto pode ser o mesmo, entendeu? Jesus curou o endemoniado, tirou os demônios, curou também a lepra. É cura. Só que na cabeça da criança vira uma salada. Entendeu? Às vezes o contexto tá até bom da cura, né? Se eu for falar sobre cura. Então você pegou várias passagens bíblicas de cura. Só que na cabeça da criança vira uma salada, ela não vai entender nem o que você está querendo falar. Porque você usou muitas histórias picadas, você entendeu? Então fica complicado também isso daí. Boa tarde, G3. Não vi aqui, mas se tiver pergunta depois eu vou ver. Os adultos, eles ficam prestando atenção. Uma vez eu estava ministrando num lugar, eu ministrei 2 dias, e no primeiro dia, eu ministrei e tal, cheguei no segundo dia, eu gosto de chegar também, ministrantes, eu não sei vocês, mas não chega 8 horas da noite não, que meu Deus, só se você tá vindo de viagem, atrasou tal, mas caso contrário, como é difícil pra gente que faz. Começou 7h30, deu 8 horas e a ministrante não chegou. A gente fica em pavoro, né? Porque o que a gente vai fazer com a palavra? Porque quando a gente está coordenando o evento, a gente está tão... Não que a gente não consiga depois trazer uma palavra, mas a gente não trouxe os visuais, não trouxe a preparação, a consagração. Nós estamos consagrados para fazer outra coisa. E aí a gente fica apavorado, né? Eu chego... Tem muitas das vezes que eu chego à igreja e nem abriu, eu fico esperando lá na porta. Porque eu gosto de chegar, arrumar meus visuais sem ninguém, na ordem certinha. E não chegar correndo, daqui a pouco tem que arrumar meu visual, o povo tá cantando a harpa e vira aquele tropé. Pelo amor de Deus. Eu não gosto, eu particularmente. Então eu cheguei nessa igreja, segundo dia, a igreja ainda estava fechada, não porque a igreja está errada, é porque eu gosto de chegar cedo. Aí chegou também um senhor lá, também esperando a igreja, e falou assim pra mim, olha... Ontem foi uma bênção. Você acredita que eu não queria que tivesse acabado? Nossa, como Deus falou. Pra honra e glória de Deus, não é minha não, hein? Tô contando isso. Mas é o quê? Os adultos. Os adultos, eles também precisam da palavra. Então, dá uma olhadinha lá na igreja. O que aconteceu nos cultos anteriores, né? Que tem igreja que sempre faz, todo mês. Porque às vezes você vai levar uma coisa que já foi feita, entendeu? E outra coisa, tem igreja que canta com as crianças uns 4 hinos, né? Canta assim, porque tem muitas tias, então cada uma conta um hino, canta um hino, canta um hino. Aí depois eu vou lá e vou cantar mais hino, entendeu? Porque aí a pregação, você sabe, né? Fica curtinha pra nós. Aí a gente chega pra pregar, só tem 20 minutos, meia hora, e eu vou cantar outro hino, as crianças cantam 4, né?
entendeu? Fazer um louvor de repente lá com bonecos, ou um louvor para acalmar elas, para elas sentar e falar, agora tem que escutar. Mas assim, chega lá e vamos cantar de novo, pula pra cá, pula pra lá, vamos pra lá. Gente, ela já cantou 4 pulando, você vai pular de novo com elas? Aí você começa a falar, as crianças blá, 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 eu quero água, não te presta atenção. Por que será? Porque as crianças estão cansadas, tá agitada. Já cantou 4, chega, se for fazer louvor, faça aqueles assim com bonecos, um louvor calmo, que faça as crianças. Agora é hora da palavra, né? Aí, principalmente os pequenininhos, né? Porque os pequenininhos é sem paciência. Então, gente, ó, bora fazer nesse esquema. Isso aí é tudo que eu tenho vivenciado, né? Que eu tenho vivenciado e visto também quando eu vou participar, assim, só como convidada com as crianças. Eu falo, Jesus, ele não podia ter feito isso não, porque agora ele não vai controlar as crianças não. Porque as crianças estavam tudo agitada e ele tinha que falar da palavra, e a pessoa queria falar a palavra, as crianças gritando, queria água, porque ele tá cansado com a língua pra fora, tanto pular e dançar e correr. Então, assim, tudo a gente tem que basear. Para isso, você tem que olhar o que? O contexto também da igreja, a necessidade da igreja, entendeu? Que às vezes você tem lá 6 crianças. Eu já fui em igreja ministrar, tinha só 6 crianças. Pequenas. Então, quer dizer assim, você leva uma palavra para ela, mas aí Deus está querendo falar com os pais, às vezes, daquelas crianças, para conserto, entendeu? E eu geralmente pego um pouco para a criança, pego para os pais, volto nas crianças, eu dou uma dosada, porque Deus tem falado muito comigo nesse sentido, né? Não só para criança. Se eu ficar só falando criança, 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 os pais ficam lá só, entendeu? Mas aí Deus, ó, borracha os pais também. Geralmente, a gente não tem tempo para ministrar, né? Leva lá meia hora, entendeu? Outro dia o que aconteceu? Outro dia eu não perguntei a hora. Eu esqueci de perguntar que hora que termina. Porque a gente, geralmente, aqui tudo termina 9, né? E eu realmente falhou na minha mente. Eu não perguntei que hora que termina o culto, né? E eu tô lá, né? Naquela explanação, faltavam uns 3 visual pra mim terminar, fechar. Eu olhei pro relógio 8h30, né? E deu um estralo, né? Eu virei e falei assim, deixa eu perguntar, que hora que acaba? Porque eu falei, bom, é 8h30, até 9 eu tenho que terminar, explanar e fazer o fechamento, né? Aí o pastor virou pra mim e falou assim, 8h30 que nós fechamos. 8h30? Já é 8h30? Sabe, aí parece que a gente trava, né? Aí eu fiz uma finalização assim mais meia rápida, porque eles tinham que terminar as coisas deles ainda. Cântico, integrar lembrancinha, blá, 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 blá. Entendeu? Então eu travei, falei, meu Deus, se eu soubesse eu não tinha cantado no começo, porque aí eu faço sempre, às vezes, um louvor com meu filho, com os bonecos. Calma, calma, sabe? Para as crianças já ficarem mais calminhas. E eu fiz o louvor lá, porque eu nunca tinha feito esse louvor com as crianças lá, nessa igreja. E eu fiz esse louvor achando que ia acabar 9 horas. Esquematizei tudo para as 9, né? E aí eu travei, e aí virou assim, meio que ficou meio tumultuado o final, no sentido de quê? Porque foi mais corrido, né? Tive que dar uma cortadinha na mensagem para me fazer a finalização. Então, é complicado. Mas foi culpa minha que eu não perguntei o horário da igreja, né? Eu fui no embalo das 9 e não era, tá? Mas aí, como a tia Sayonara falou, tem que perguntar quanto tempo que a gente pode estar ministrando, né? Isso tudo pra gente chegar preparada. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. O Espírito Santo fala, né? Às vezes, você ainda tá pregando, tá falando. Você sabia que você tinha que acabar em meia hora, mas deu 40 minutos e o Espírito Santo tava falando. Você dá uma olhadinha assim de que, eu nem vi o relógio. E deixa o Espírito Santo falar, né? Porque às vezes, é igual a Sayonara falou, tem bastante cântico, tem um monte de coisa, e a palavra que é o essencial, que às vezes Deus quer falar, a gente tem que cortar na metade por conta da gente, porque eu não gosto também de sair fora do horário, viu, tia Sayonara? Se a igreja falou 9 horas, é 9 horas, eu não dou até 9h30, porque, o Espírito Santo tá falando e eu vou falar, não, porque aí o pessoal fica inquieto também, né? Então, assim, eu gosto de ficar sempre dentro do horário, tá? É importante perguntar também. E as crianças não prestam mais atenção, né? Mas assim, ó, todas que eu ministrei, por isso que o visual é importante nesse sentido só. Prender as crianças, porque eles queriam saber qual que era o próximo que vinha. Porque eles viram que tinha um monte lá e cada um eu falava alguma coisa. Então eles ficavam só esperando eu pegar o próximo. Então assim, para prender a atenção e curiosidade deles, os visual é legal,
né? Mas assim, o contexto é nosso. Mas o visual é para aprender e para eles não ficar com sono, né? Então é legal. E esses visuais, assim, que a gente às vezes tem, que é tipo interativo, igual a caixa. A caixa ela é mais interativa. Então aí a criança começa a ver a caixa girar do nada assim, aí elas ficam mais assim. Oxi, entendeu? Então assim, se é interativo, é um visual que abre, fecha, igual esse, sai o sangue assim, elas ficam mais atentas para ver o que tá acontecendo. Então assim, dá uma despertada nelas, né? No sentido de que elas ficam meio perdidas, né? Visuais e boca. Tia Luciana, é verdade, né? As bocas que nós faz depois nas fotos, meu Deus do céu. Porque não dá, gente. O Espírito Santo vai falando e você faz. E aí o pessoal clica bem naquela horinha, né? Porque a cara que a gente tá rindo assim, ninguém clica. Mas é porque eu vou falar a verdade, eu nem vejo o pessoal bater foto. Porque você tá ali naquele ímpeto do Espírito Santo e fala. E tem hora que você dá uns 13 assim. Eu não sei vocês, né? Fala, mas não sei o que. Já o Espírito Santo fala mais alto, né? Pra chamar atenção assim. E aí a foto sai. Mas é assim mesmo, caras e bocas. Então assim, ó. Nós aprendemos então. Pregar e ministrar é diferente. Eu só levo a palavra. Eu levo aquilo que eu conheço, que eu li aqui e conheço, né? Do texto aqui. O texto do 5 pães e 2 peixinhos. Eu conheço o texto de cor salteado, de que Jesus pediu, aí o menino deu, aí eu vou falar sobre isso, vou pregar isso daí. Eu preguei um texto como uma história, vamos dizer assim, né? Eu li a Bíblia como uma história e não como uma revelação, né? Isso aí eu prego, aí agora eu ministro, é que eu pego esse texto que eu já conheço, aí eu vou no contexto dele. Por que aquele menino pegou 5 pães e 2 peixinhos? O que vinha atrás? O que ele pensou? Por que ele levou lanche? Só ele levou lanche. Por que ele levou aquele lanchinho? Porque Jesus pregava por horas e ele não queria voltar para casa porque ele não queria perder uma só palavra de Cristo. Então ele já preparou um lanchinho gordo porque ele ia ficar do começo até o fim quando Jesus terminasse sua última palavra. Aí eu tô já entrando num contexto e numa inspiração que Deus vai falando e mostrando para a criança. Quanto mais perto, quanto mais na presença de Deus, de Jesus eu estiver, mais eu vou ter dele, entendeu? Aí você já vai começar a ministrar e já vai começar a entrar na vida dele, que ele precisa sempre estar perto de Deus, né? Com intimidade com Cristo. E como que eu vou ter essa intimidade se eu não orar, se eu não ler a palavra, entendeu? Aí você já vai ministrar na vida dele como que ele tem que agir, né? Porque ele não é o menino que vai levar o borná, porque Jesus não tá pregando ali, mas, né? Só no céu agora. E como que ele vai levar o borná? Então você já vai entrar no contexto da vida dele. Isso aí você está ministrando e tentando com que a pessoa já entre na vida dela e já vai pegando para ela e já vai, né? Isso daí é ministrar, entendeu? Então nós aprendi bastante isso, que nós temos que aprender esse contexto, né? É verdade, tia Helena, ela cansa rápido, não tem jeito, né? Não tem jeito. Sim. É isso aí, Esther, ao pregar é você levar a palavra, é você proclamar, falar daquela palavra ali. Olha, ele levou, né? Conta a história lá, isso é o pregar. O ministrar é a revelação que Deus te deu da palavra, que você não sabe, mas alcançou alguém. Porque muitas das vezes a gente está ministrando e aí você ministrou lá numa cidade, numa igreja, que talvez você não venha voltar, você fala, nossa, mas parece que não tocou ninguém. Mas, muitas das vezes, as pessoas recebem, mas também não querem levantar a mão e falar, recebi, eu tava torta, né? As pessoas não fazem isso. Mas a pessoa recebeu, às vezes teve mudança de vida, sim, por conta de que você levou aquela palavra. Você não sabe, mas Deus já acolheu, né? Então, assim, é o Espírito Santo que falou, a revelação foi dada, ele sabe quem alcançar. A gente não precisa saber,
né? Se ele já alcançou, foi mérito e merecimento dele, e a palavra foi dele, tudo pra ele, né? Por ele, então amém. A gente só faz o que? Ser canal pelo Espírito Santo, né? Eu não gosto muito de fazer igual a Tilian falou, de colocar as crianças, envolver elas muito, por conta de que elas começam, a outra quer pegar também um visual, entendeu? Tipo assim, eu envolver duas crianças, porque eu tenho, tipo, duas coisas pra pôr, eu só tenho dois pra usar. Aí tem aquela mais 15 lá olhando pra mim, que queria estar lá também segurando. Aí às vezes fala, ai tia, eu quero, entendeu? Aí elas começam a dispersar pra achar que eu vou chamar mais alguma, assim, nesse contexto. Então, geralmente assim, ou é meu filho, que sempre me acompanha, que segura as peças pra mim, lá na frente, ou eu chamo uma tia mesmo, lá do ministério, falo, tia, me auxilia aqui, quando meu filho não vai, por conta de não dispersar eles, pela vontade deles estarem, sabe, também querendo segurar aquele visual, ou pendurar aquilo, ou vestir, entendeu? Eu já usei também, uma ministração, duas eu usei a criança, assim, mas, assim, esporadicamente eu não uso por conta disso. Eu tenho medo de dispersar, não conheço a igreja, vai que as crianças tudo começam a gritar, eu quero, usa eu, tia, entendeu? Aí eu fico meio limitada, não uso não, mas é legal, já vi bastante tia usando, tá? Sim, tia Edilene, a preparação, quando Deus começa a te usar, isso daí é de cada uma, né? Quando a gente começa, na verdade, até fazer o visual para aquela ministração, e você, na sua mente, você ia fazer assim. Mas aí que você começou a cortar, o Espírito Santo já começou a modelar de outro jeito. Então, é lindo. Eu também já, muitas das vezes, isso na preparação. E muitas das vezes eu preparei uma aula todinha, estudei o contexto, o texto. Aí veio a revelação. Comecei a ministrar sobre aquela revelação toda que veio. Mas na hora, Jesus mudou. Mudou por quê? Porque era uma revelação para as crianças. E eu tinha uma plateia muito grande de adulto. E o contexto foi pro lado dos pais. Entendeu? Conserto para os pais, você estava falando sobre obediência para as crianças. Aí o lado mudou, a pregação foi o conserto para os pais. Então, assim, às vezes na hora também Deus tá vendo o que ele precisa ali, né? Nós não conhecemos o coração das pessoas. E aí muda, aí você manda. O que entregar, você revela, né? Mas é maravilhoso quando acontece isso. A gente vê Deus agindo, o Espírito Santo agindo também na vida da gente nesse sentido também. Oi, tia Eva, Pai do Senhor. Minha amada, joia rara, preciosa. Então nós vimos isso daí. E o tema e o texto, quando a gente tem um tema. Então, escolher um tema, já tem o tema, ora pro texto, pro versículo. Já tem um versículo, ora para que Deus te revele dentro desse versículo, não somente a palavra, mas se você não tiver algum visual, o visual que você tem que usar também, que Deus revela. E os chaves a gente sempre pode usar, né? Não tem outra questão. Os chaves no final, aquele chave que fala, nossa tia, toda vez eu vejo aquela visual naquela mão. É porque toda vez você tem que fazer o apelo, toda vez o plano da salvação, entendeu? Às vezes, se você tiver um plano da salvação, um livro sem palavra, amém. Se você tiver algum que esteja no contexto, igual quando eu vou ministrar sobre esse, eu já não levo outro livro, porque atrás dele eu já fiz o plano da salvação, né? Das luzes apagadas, Então, assim, atrás de cada um eu já tenho o plano da salvação. Então, eu não levo mais outro, porque eu já uso o mesmo para falar sobre o plano da salvação, que o plano da salvação também, né? Senão, eu levo sempre o livro sem palavra meu, esse aqui, né? Que é o Pop-Up. Esse aqui eu levo sempre. Não cabe aqui, em nome de Jesus, né? Então, às vezes, muitas das vezes a gente vê que eu tô com o Pop-Up de novo, é por quê? Porque a gente tem que falar do grande amor de Deus, a gente tem que falar desse plano perfeito que Deus deixou para cada um de nós, e ainda explicar para as crianças que ela pode falar. Ah, tia, eu não tenho livro, eu não tenho o visual, mas eu tenho 5 dedinhos. Aí você explica como que ela pode, bem simplificado para elas guardar na mente, falar desse plano da salvação, ou pelas cores dos lápis que elas estiverem pintando, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é chave. No final, sempre a gente tem que ter, né? Então, é importante.
Paz do Senhor. Alguém falou Paz do Senhor aqui? Depois eu vejo. Cristina, acho que tá aí, porque tá, muita gente. Entendeu? Então, assim, orando a Deus, nós vamos estudar o versículo, o contexto. Muita coisa, mas muita coisa tem atrás dos versículos. Dias de Deus. Tem tanta coisa atrás dos versículos, se você estudar o contexto e o profundo, que a revelação que vem atrás daquilo lá é tremenda. E muitas das vezes você fala, já estudei, já ministrei umas 7 vezes sobre esse texto. Então não preciso estudar de novo, porque eu já sei decorar salteado que eu vou falar. Vai lá pra você ver, vai ter outro contexto lá, vai ter outra revelação lá. Deus é perfeito e a palavra dele, ela é viva e eficaz e a cada dia ela transforma, ela é imutável, mas ela é transformadora a cada dia, a palavra de Deus. Então, vai estudar novamente o contexto, a revelação, que você vai ver que vai ser outra ministração totalmente diferente, com o mesmo visual, com o mesmo versículo, mas totalmente diferente. Procura a necessidade da igreja, eu já falei, né? Procurar a necessidade que a igreja tem. Por quê? Eu já falei, né? Dá uma olhadinha lá, vê os anteriores, o que foi feito. Às vezes, pode ter ocorrido, assim, de que já teve, assim, bastante ministrações que teve... eu não tenho, mas aquela equipe que vem, né, com os bonecos e tal, que as crianças amam de paixão, né? E aí já teve muito daquilo lá. Eu vou levar de novo, entendeu? Vou mudar um pouco, vou levar um... Se você tem pessoas que trabalham pra você, que trabalha não, né? Que ninguém trabalha pra ninguém, mas que te auxilia com cabeções, essas coisas, e tem aquela equipezinha, mas aquela igreja todo dia levou. Sabe o que você faz? Pega aquela mesma equipe, monta um teatrinho de fantoche, que você segura aqui, um segura de um lado, outro do lado, pano assim, né? Igual o Faísca e Fumaça sempre faz também. E faz um teatrinho de fantoche, porque lá vem a turma de novo para cantar, entendeu? É um diferencial, e ali, com uma mensagem dos próprios bonequinhos, você vai falar sobre o plano da salvação, vai falar sobre desobediência, sobre ir na igreja. Você já vai levar um contexto do qual você vai utilizar depois, na hora que você ministrar. Ah, você viu, ó, o Zequinha, ele não falou isso, então, o Zequinha precisa de conserto, não é? Então, por isso, aí você vai começar a ministrar em cima também sobre aquilo que você já levou. Então, a necessidade da igreja. E se tiver muito adulto e pouca criança, ore para Deus te dar uma palavra para os adultos também. Não ficar só na parte infantil, né? Porque Deus revela e Deus quer falar com todos ali da igreja, né? Também. Depois de tudo isso, você separa os seus visuais, né? Porque aí Deus já te deu um contexto todo, aí você separa, chega na igreja, coloca, todas vocês já fazem isso, coloca em ordem, eu coloco assim, pra mim poder o meu raciocínio, né? Porque eu, gente, como eu sou esquecido. Quer ver para versículo bíblico, então? Eu sei o versículo, mas eu não lembro o capítulo, entendeu? Eu falo o versículo, mas qual que é mesmo? Porque é muita coisa e a mente já vai apagando, né? Então, assim, você deixar tudo em ordenzinha, aí você já sabe, você pegou aquele primeiro, eu tenho que falar primeiro sobre aquilo que eu já, né, planejei, estudei, contextuei. No segundo já tá, vai gravando. Então, deixa tudo em ordenzinho, por isso que eu chego antes de todo mundo na igreja, porque eu gosto de alinhar todos os meus visuais. Não quer dizer que eu vou usar todos, que às vezes o Espírito Santo muda e você não usa, mas pelo menos você já levou o seu contexto e a sua inspiração lá, tá bom? E aí, então, procurar textos, eu já expliquei, procure textos na Bíblia, que vai dar certo. Procura perguntar para ela sobre o tema e o texto. Qual texto bíblico você está usando? Pra gente, talvez, estar falando a mesma língua, mas não tá falando com o mesmo texto, né? Já aconteceu comigo, de levar o texto da mesma linguagem, mas não era o texto que ela estava usando, né? Então eu levei o visual, não era sobre, era sobre o navegar com Cristo, mas não era o versículo dela. Então preguei do mesmo jeito, entendeu? Deu certo, mas assim, não é legal, né? Fica meio desconectado, tá? Organizar os textos, desenvolver os tópicos, eu já falei, né? Desenvolve cada um que você vai falar certinho primeiro.
você explica o que é aquilo, depois você coloca na vida deles o que representa para eles, e depois você faz o desfecho, né? Porque senão eles vão ficar todo perdidos. Já falei sobre isso, né? De Pentecoste, né? O contexto, o texto e a inspiração. E aí você junta tudo e Deus vai te usar. Colocar um título é quando vocês estão planejando, né? Aí é para quem tá fazendo. Sempre ter um título, um subtítulo no título. A chuva de bênçãos é um título, mas e o subtítulo, né? Que Deus vai derramar chuvas de bênção na sua vida, né? Tem vários. Aí você vai colocar um subtítulo também, para a pessoa saber o que ela vai usar lá. E ai meu Deus do céu, como é difícil a gente chegar e é chuva de bênção e escutar um louvor nada a ver, né? Que não tem nada a ver com aquilo que você está ministrando. Então é tudo encaixadinho, né? O contexto, o texto, o louvor, é tudo encaixadinho que a gente vai fazer. Preparando cada coisa. O começo e o fim tem que ter, né? E o fim sempre é o apelo. Nem sempre, tias, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês sabem, mas nem sempre você precisa fazer com que as crianças se derramem lágrimas, né? Porque assim, cada momento é um momento, entendeu? Porque às vezes, todo culto tem que ter derramamento de lágrimas. Todo culto. Então assim, é mais uma parte... É mexer com isso sentimental. Porque o derramamento de lágrimas, você vai contextualizar, vai falar sobre o Espírito Santo, igual do Pentecoste, né? Você explicou o que era Pentecoste, por que eles estavam na casa, pela obediência. Cristo falou, vocês vão ficar aqui. Eles ficaram, obediência. Porque se eles não tivessem ficado e ido para a festa, você acha que teria derramamento? Não teria. Então você vai explicar o contexto, a obediência, o contexto de tudo aquilo. Por que tinha tanta gente naquela época lá? Você já explicou, era uma festa grande, vinha pessoas de todo o país. Então você explicou um contexto para elas entenderem o que estava acontecendo, né? E você falou do Espírito Santo e derramou, né, o derramamento do Espírito Santo. Não é porque toda vez que você vai falar do Espírito Santo, num contexto, que também as crianças vão se derramar em lágrimas, entendeu? Elas absorveram, elas aprenderam, elas sentiram a presença e elas entenderam que ela tem que estar dentro da presença do Espírito Santo, mas não tem necessariamente a criança sair chorando por conta disso, entendeu? Não tem necessidade disso. Claro que se o momento no conjunto foi, né, tá tudo certinho, planejado, você vai fazer oração, você começa a orar tudo, amém, entendeu? Porque ela sentiu, mas tem umas coisas assim que fica, sabe? Eu não sei como explicar, mas eu já vi muita coisa assim que fica na criança, fazendo com que ela chore mesmo, você tá entendendo? Porque o choro tem que vir natural, ela já sentiu, ela já ouviu. A hora que você começou a oração, começou a orar no geral e ela tá lá com os olhos fechados, já começou a chorar sozinha, porque ela tá em espírito com ele. Não porque eu tô lá em cima dela, falando, entendeu? Eu não sei se eu tô sendo muito explicativa nesse assunto, tá? Mas o G1 voltou. Mas é isso aí, mais ou menos isso aí. Meninas, e aí? Entenderam o contexto e o texto dentro do tema? Pelo amor de Deus, não cheguem lá para poder ministrar com visuais num tema chuva de bênção, com visual de Pedro, Tiago e João Barquinho, né? É isso que eu quero dizer dentro desse tema. O contexto bíblico apropriado. Você tem que ter um contexto bíblico apropriado. E é claro, tudo na direção do Espírito Santo, né? Eu nem sei quanto tempo de live tem aqui já, meu Deus. G2 aqui. Meninas, alguma coisa, alguma observância que a gente pode estar falando, fazendo, para vocês poderem... Alguma coisa que eu deixei passar. Tinha bastante coisa anotada assim, mas basicamente assim eu girei na mesma coisa disso daí, né? Porque isso aqui é só um básico que eu aprendi, mas eu já desenvolvi tudo com vocês aí, né? Se vamos falar
De perdão, vamos procurar versículo de perdão. Vamos falar de amor, é versículo de amor, né? Se conserto, versículo de conserto, né? É tudo assim. Se vamos falar, Deus está pintando o mundo, aí você vai falar de transformação. Se ele tá pintando, ele tá transformando, né? Ele tá mudando as coisas, né? Então tudo tem que ter uma base bíblica e tudo tem que ter inspiração do Espírito Santo mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, ó, tem esboço? Né? Eu sei, gente. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer um contexto, né? Daquilo lá, não quer dizer que ela vai pegar aquele esboço e começar a falar tudo que tá naquele esboço lá que ela pediu, né? Mas por quê? Porque ela já quer um contexto. Porque o texto ela já tem. A base bíblica aqui, ela já tem, né? Do contexto. João 3,16. Aí, ela sabe que ela tem que falar do amor, tudo. Aí você apresenta. Eu apresentei um dia esse daqui, né? Aí, tem esboço? Aí eu falei, ai, o esboço é o plano da salvação, né? Aí é difícil, né? Como que eu vou dar um esboço? O plano da salvação, gente. Agora, tem um esboço do demoniado de Gadareno? Às vezes eu tenho um esboço do quê? Do contexto que eu estudei, né? Porque eu tenho o texto, Jesus foi lá, desceu do barco, expulsou, foi nos porcos, caiu. É o texto. E o contexto, às vezes eu já estudei um contexto mais profundo, da onde Jesus vinha. O que aconteceu depois? Por que que as pessoas não quiseram aceitar naquele momento Jesus? Porque Jesus tirou e jogou nos porcos. E os porcos eram do povo da aldeia, né? Eles precisavam dos porcos para vender. E os porcos se precipitou. Tem um contexto. Então, às vezes, eu já estudei esse contexto e já tem um esboço. Aí ela vai estudar o contexto e Deus vai inspirar. Às vezes é isso aí, entendeu? Por isso que pergunta, tem esboço, né? Eu creio, né? Eu creio que é isso. Então, às vezes é por causa do contexto. Porque o texto a gente já tem. O contexto é o esboço, né? Que a pessoa fez, que estudou sobre aquilo lá. Se aprofundou. Foi procurar, né? Atrás, o que tinha naquilo lá. E aí ela fez um esboço do contexto da história. E depois o Espírito Santo revelou outras coisas, né? Que aí na hora Deus revela. Então o contexto é o esboço que às vezes você fez, né? Daquela história que já está na Bíblia, né? O esboço não é a passagem bíblica toda. O esboço é o contexto que você estudou sobre aquilo tudo. Por que que o gadareno estava lá e não estava lá na cidade dele, entendeu? Esse contexto todo. Isso aí é o esboço que às vezes as pessoas pedem, né? Que elas precisam. Mas aí cada uma também tem a capacidade, entendeu? De buscar esse contexto, esse esboço. Mas às vezes, muitas das vezes, elas pedem pra já ajudar elas a ser mais rápida, né? No assunto, tá bom? Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui, que tanta coisa aqui que eu não perdi metade das coisas. A tia Eulália falou, alguns vão no copia e cola. É o que eu falei, tia Eulália. É o tar do esboço, né? Do contexto. Porque não tem como você falar, eu fiz o recurso do gadareno, e ela perguntar, tem esboço? Tá na Bíblia, né? Gadareno. Mas esse esboço que ela pede, às vezes não é isso. Às vezes é o que você estudou, o a mais, né? Do contexto que você estudou. Que é o copia-cole, né? E muitas das vezes, eu não sei, eu acredito, né, tia? Eu não sei. Que elas vão estudar sobre esse esboço, né? Pra poder ministrar. Porque é difícil, né? Porque eu acho que se ela só lê e for lá falar, não dá certo não. Porque esquece. Porque tudo que você lê e fala, eu vou falar igualzinho, eu mesmo não consigo. Eu esqueço metade. Quando eu vou pregar pra adulto, eu faço aquele esbocinho assim, sabe? Do lado da Bíblia. Pra mim seguindo, eu não consigo olhar. Porque se eu olhar e ler alguma coisinha, eu já me perco todinha. É igual aqui, eu tenho várias folhas que eu escrevi, mas aí, conforme eu fui escrevendo e estudando, eu já guardei. Então, eu já falei pra vocês. Agora, se eu ficar lendo aqui, eu vou me perder. E eu faço isso, eu me perco. Então, acho que elas não vão ler, não. Acho que elas vão só tentar entender o esboço pra poder pregar, né? Eu acredito, não sei.
Sim, é igual eu falei, a necessidade da igreja, já falei, né? No meio né, tia Eulália? A necessidade que a igreja tem, né? Porque às vezes as crianças são tão pequenininhas, elas não estão lá. Você vai lá falar uma palavra, você foi chamado e tem uma palavra lá que te chamaram, e aí vai falar vamos falar assim, de Neemias, reconstrução, né? Mas as crianças são tão pequenininhas, elas não vão entender o contexto de Neemias, entendeu? Então, às vezes, é a igreja que está precisando, né? Aí você vai ministrar também para a igreja, entendeu? Você vai ver a necessidade que aquela igreja está precisando, né? Teve uma igreja que eu fui ministrar que eu tive que fazer o apelo, que acho que a igreja quase não tinha, mas pelos grandes mesmo também, entendeu? E é por aí. É isso aí, tia Eva. Se a gente é igual eu falei, a gente estuda e tem revelação, mas chega na hora, né? Deus muda porque tem pessoas precisando de ouvir aquilo. Então Deus muda totalmente porque aquela pessoa tinha que ser alcançada, né? Então é isso aí. Ah, sim. A tia falou isso daí. Mais pergunta, gente? Tô aqui já faz tempo, né? Pessoas foi, pessoas voltou. É assim mesmo, né? Ixi, 1 hora já, misericórdia. Maria Aparecida. Ó, todas vocês, depois eu dou um alôzinho se tiver alguma. Porque realmente eu não consigo falar e ler, eu me perco, raciocínio. Aí umas responderam pelas outras ali. Né? A tia Luciana também já falou aqui também com o pessoal. Olha que benção. Umas falaram, outras responderam. Gente, vocês são uma bênção de Deus mesmo, né? Glória a Deus por tudo isso. É isso aí, tia Eva. É estudo e direcionamento. Se vocês veem o quão é lindo o aprofundamento do estudo na Bíblia, daquele tema, o duro, sabe, do aprofundamento, que eu também já... Nesse estudo que eu fiz pra você, eu também aprendi o seguinte, que nem toda verdade bíblica que você está disposta a falar, nem todos estão preparados para ouvir a sua verdade bíblica, sabia? Às vezes, por não acreditar, porque não conhece a Bíblia e acha que você está falando errado, não conhece o profundo. Às vezes, porque vai confrontar ele como pessoa em pecado e está confrontando, então ele não aceita aquilo que você está falando, aquela verdade bíblica. Porque se você está pregando na verdade da palavra que você estudou e revelou, não tem como você mudar. Você está pregando a verdade do evangelho, é isso que Deus quer. Pregue a verdade. Se doer lá, é porque confrontou, né? Se a pessoa não aceitou, é porque ela não conhece a palavra. Ou porque ela vive no pecado e aquilo que você falou confrontou com o pecado dela e ela não gostou. Você entendeu? Ela quer viver no pecado e não quer ser confrontada para mudança. Mas você pregou dentro da palavra de Deus? Amém. Prega e deixa que Deus trabalhe lá, né? Espírito Santo e amém. Entendeu? Mas nem tudo que você vai pregar na palavra, de conserto ainda, que eu prego muito conserto. Eu falei pra tia Lu, tia Lu do céu, eu só prego conserto. É tudo que eu vou no conserto. Mas é que a tia Lu falou, você é pra conserto. Vai falar o quê, né? Uma pra amenizar, outra pra bater e vambora, né? É assim mesmo. Calmaria pra explicar, tia. Ai, tia Elian. É assim mesmo, né? A gente vai falando, vai indo, vai conduzindo. Tia Sueli. Ah, tia Sueli, como é bom, né? Quando a gente... Não é que a gente quer... Não é pra vir exaltar, né, tia Sueli? Quando os adultos vêm e falam e tal. Mas é pra você entender que realmente você tá no caminho certo, não é? Ah, a pessoa vê, igual esse homem veio lá e falou, nossa, não queria que acabasse. Você tava falando de uma maneira tão, assim, entendível, né? Explicável. Por quê? Porque você levou um contexto. Você entendeu? E aí ele entendeu. Aí ele falou, né? Porque era do Pentecostes, né? Aí ele entendeu que às vezes muito adulto nem tá entendendo também, viu?
o que é Pentecoste. E aí então ele gostou e ele queria continuar para entender mais. É isso que deu a entender. Então assim, você se sente feliz porque você estudou o contexto e você levou a palavra, né? Como diz a tia Shirley, né? Você levou o pão quentinho, não levou o pão mofado. Então você fica feliz, né? Não é para você se engrandecer, não. É porque você tem um feedback de que você tá no caminho certo, né? A tia Sueli falou isso agora, né? Que foram falar com ela. Então não é assim que a gente quer que venha engrandecer a gente, não. A gente quer um feedback de que a gente tá legal, tá no caminho certo, né? É gostoso ouvir assim que você tá conduzindo as pessoas e tá tudo bem, entendeu? Tá certo. Isso aí, tia Luciana, a palavra de Deus é conserto, né? Você tá certíssima, só que igual eu falo pra você, meu Deus, o meu só é pra conserto. Nunca é pra prosperidade. Nunca pra bênção, só pra conserto. A hora que eu começo com a bênção, daqui a pouco vem o conserto e ó. E vai, minha filha. Isso é até pras crianças às vezes, viu? Tô pregando ali, daqui a pouco vem a chalapada. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Valdeise, esse livro que eu abri é o que fiz, mas eu tenho ali até no curso gratuito do Elim, tem ele ali, viu? Como fazer, tá? Lá na página do Elim, cursos gratuitos, tem lá, baixado lá, o vídeo. Como assim, tia Eliane? Você é ansiosa? Para pregar, você fala? Não, não é ansiosa. Eu acho que você está se expressando errado. Quando você vai pregar, você está com ansiedade, você fica, assim, agitada. Se for tudo isso, nossa, todas nós tem, né, meninas? Parece umas borboletas aqui, né? Mas você sabe o que é isso tudo? Não é ansiedade. É temor de Deus. Sabe por quê? Você tá levando a palavra dele para alimentar pessoas, né? E a palavra dele, ele disse ali, pra gente ser um obreiro aprovado que leva a verdade do seu evangelho. Entendeu? Então você tem, a tia que não tem um temor, né? Essas borboletas, toda vez de pregar, pode pregar faz 30 anos, mas tem as borboletas, que a gente fala, né? Que essa ansiedade parece, mas não é ansiedade. É temor de Deus, é aquilo que é a responsabilidade da palavra de Deus na nossa mão, né? Que vai alimentar não somente os pequenos, mas os ouvintes maiores, né? Que é os que mais hoje em dia tá precisando da palavra de Deus, do que as crianças que ainda tem muito coração ali que é puro, né? Ainda não tá contaminado. Então, é o temor de Deus da palavra dele, entendeu? Não é ansiedade, não. Não se confunda, não. Que é assim mesmo, antes de pregar. Às vezes, o visual na mão, ele até te conforta um pouco desse... Não é que ele vai te confortar, mas te conforta assim, porque o medo de que você, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você falou pra... Olha, tô preparada. Mas um medo que vem que alguma coisa você esqueça na hora, entendeu? De falar, ou deixe de falar, ou dá branco, né? Por conta do nervosismo. Então, às vezes, você com aquele visual, né, na mão assim, você é um conforto de que eu já sei o que eu vou falar sobre esse visual. Então, aí eu já sei, né, o início da meada que eu vou falar sobre esse coração, aí o resto vai desenrolando conforme você vai falando, né? O Espírito Santo já vai te lembrando de tudo aquilo que você estudou. Se você não estudar, não tem o que lembrar, né? Quer que o Espírito Santo venha fazer milagre e derramar sobre a vida da gente. Mas se você estudou o texto e está na presença, tudo, mesmo que o nervosismo fizer a gente esquecer, a hora que você pega aqui, você vai lembrar do que você ia falar, você vai fazer um apelo aqui, né? Toda vez que eu lembro aqui, é a hora de eu fazer o quê? De eu falar de Jesus dentro do coração, de eu falar para as crianças se elas querem aceitar Cristo. Então eu já vou desenrolando, o Espírito Santo já vem falando, e aí vai embora, né? Então é isso daí. Na verdade, é o desenrolar do Espírito Santo, né? O nosso não, né? Mas não é ansiedade não, mas você está confundido. Isso daí se chama temor de Cristo. Você está levando a palavra dele, fiel e verdadeira. Então a gente teme porque a gente não quer falar nada do que não seja realmente de Cristo Jesus, do Espírito Santo, né? Que não seja da nossa carne, né? Sim, que venha da boca e do profundo, né? Que é do Espírito Santo. É isso daí. Tia Flávia. Oi, tia Flávia. Eu não tinha visto você ainda aí. Beijo.
É polêmico esse negócio de esboço, sim. Porque muitos falam, tem o copy cole, lá. Mas é igual eu falei pra você, né? Ctrl V, Ctrl C, copy cole. Bora estudar na fonte, bora não sei o quê. Mas é assim, eu também, é muito polêmico, mas assim, eu não vou falar, a pessoa que fez isso, a gente vai condenar. Porque é igual eu falei pra você, às vezes a pessoa monta um visual e Deus... Na hora que ele é igual da tia Shirley. Quando a tia Shirley fez esse visual, tia Shirley Nascimento, né? Muitas fizeram esse visual que ela fez, porque Deus inspirou ela de uma forma tremenda. Então, como ela fez vários outros, né? Nesse modelo. Então, Deus deu pra ela, né? O coração, né? Deus deu pra ela. Então, o contexto, o texto, a revelação tá com ela, né? Aí ela chega e apresenta esse coração. Aí eu vou perguntar o quê pra ela? Você vai falar o quê? Das linhas do coração? O que você tá falando com esse coração aqui? Você entendeu? Aí o povo pergunta, tem esboço? Até às vezes a pergunta tá errada, né? Ela vai falar assim, o que Deus revelou pra você nesse seu visual? Porque Deus revelou pra ela esse coração. Entendeu? Aí ela foi lá, mostrou pra gente, explicou, aí você pegou, entendeu? Mas aí você monta um coração desse e fala, olha que lindo que eu fiz. Aí todo mundo vai perguntar, tem esboço? Não, eles querem saber assim, qual é a revelação que Deus te deu para esse visual? Eu acho que essa era a pergunta certa, viu, tia Flávia? Qual é a explicação que deu, qual é a revelação que Deus te deu quando você montou esse visual? Você entendeu? Aí ela vai explicar. Aí a partir dessa explicação, desse esboço que ela falou, aí você vai ter as revelações. Entendeu? Porque esse coração você pode botar ele, colocar ele em qualquer tema, né? Que Deus dentro do nosso coração. Não é só o que Deus revelou para ela, mas qual é a ideia principal que Deus traçou para ela, para ela ter feito esse visual? É isso, eu acho que é mais isso daí, entendeu? A pessoa fala, tem esboço? Eu acho que é para entender o que Deus quis passar para ela e a partir disso daí, Deus vai falar com as outras pessoas também. Eu acredito, né? Que seja isso daí. Ah, sim, tia Eva Macedo. Quando há conserto, a bênção e a prosperidade. Mas muita gente, tia Eva, não aceita não a palavra de conserto, viu? Vou falar sério pra você. Por quê? Porque outro dia eu até falei pros jovens. Eu falei assim que nós tivemos 3 dias de congresso, tá? E nesses 3 dias de congresso, lotou a igreja. A igreja, nesses 3 dias, lotou. O apelo foi feito, porque meu pastor nunca deixa de fazer o apelo. Por quê? Às vezes, todos que estão dentro, já a gente conhece, já a igreja convidada, já, né? Tá dentro da igreja. Mas lá fora, alguém tá ouvindo, tá passando, tá na praça, e pode escutar e vir pra dentro, né? Então, a gente sabe que lá todos dentro da igreja era de igrejas convidadas e tal. Então a gente já sabia, né? Quando ele fez o apelo. Nesses 3 dias não teve salvação de alma. Assim, tipo, não tinha ninguém dentro da igreja que não era crente, entendeu? Mas eu falei pros jovens, mas você sabe que Deus, ele trabalha de formas e formas. Por quê? Esses 3 dias de congresso, muita palavra, né? Foi uma bênção, mas é para conserto dentro da igreja. Porque tem muita gente da igreja que acha que tá precisando ser salvo de novo. Eu não sei se você concorda comigo, vocês aí. Mas o contexto, Deus trabalha, Deus age. Então eu falei pra eles, falei assim, abre o olho. Porque às vezes não era pra salvar uma lá fora. Era pra salvar as que tá perdida aqui dentro. Porque dentro da igreja tem pessoas precisando de conserto. Tem pessoas precisando ser salvas, sim. Entendeu? Porque até que eu falei outro dia pra eles, falei assim, olha, a diferença é grande entre crer, você crer e você ter fé. Eu creio que Jesus vai me curar. Eu tenho fé que Jesus vai me curar. É diferente. Eu creio e deixo lá. Se acontecer, aconteceu. Tipo assim, tá na sorte. Eu tenho fé que Jesus vai me curar. Eu já coloquei na mão de Cristo e Ele vai curar. Você entendeu a diferença? Então assim, eu falei pra eles, é isso que você falou. Conserto,
Todas as igrejas têm pessoa precisando de conserto. Mas, muitas das vezes, é o que falou ali. Tudo que você vai pregar, às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, não. Verdade que confronta e transforma. É essa aqui. Entendeu? Mas o confronto do pecado em você mesma, você não aceita. Prega e deixa Deus agir, né? É isso aí. A Elaine falou, Deus conhece a real necessidade da palavra, que não confronta, não transforma, quer seja adulto ou criança. Conhece sim, né? Eu acho que toda palavra, Tia Elaine, tem que confrontar. Até as crianças, viu? Porque a gente fala criança, mas 10 anos pra cima, 8 anos, nossa, elas estão tão inteligentes, minha filha, que elas sabem o que é confronto, viu? Tia Eliana, não tem necessidade de tantos visuais não, porque às vezes atrapalha você mesmo, entendeu? Porque você acha que tem que falar com... Tem que usar todos naquele dia que você já levou, né? E você fica tão preocupada que em trocar. E aí você vai esquecer a essência, entendeu? Às vezes eu nem uso todos que eu levo, porque Deus já falou tudo que tinha que falar, entendeu? E não teve necessidade, tá? Vamos lá. Sim, eu falei, tia Eulália, você tá certa. Primeiro todo o ensino, depois o recurso, né? Às vezes você não precisa nem ter o recurso. O que você tem já é necessário. Você entendeu? Porque assim, ó, eu não tenho muito recurso daquele que fala assim, ó, vai falar de Neemias. Aí eu tenho que fazer o Neemias, os outros lá, personagem, tal, em personagem. Eu não faço, eu não tenho. Eu vou falar dos 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu tenho que falar, eu tenho Jesus, eu tenho os principais. Mas eu não tenho os apóstolos, os discípulos, eu não tenho. Entendeu? Pra pegar o discípulo, vou pegar os 12 lá, entendeu? Demorar um monte. Então, assim, eu faço um que já contextualiza todos, né? Num sentido geral, entendeu? Então, às vezes eu nem faço, porque eu tenho tudo ali e o que eu vou falar, eu falo e depois eu pego um chave e mostro, entendeu? Então, eu não fico muito presa, assim, também, em termos de visual, assim, não. Nesse sentido, não. Coração? Ô Valdeise, esse coração aqui é da tia Shirley Nascimento. Tem na página dela, ela que ensinou. O meu é até colado com cola quente, mas ela fez com cola de... Eu até esqueci, contato, ficou tão lindo dela. O meu é colado mesmo, assim, ó. A tia Lu que tá aí fez uns maravilhosos também. E essa cruz é da tia Sônia. Sônia, da Feito com Carinho. Essa cruz é dela, tá? Tem lá na página dela, Feito com Carinho. Os moldes também. E eu tô precisando até fazer outra coisa, porque eu tanto usar, ela ficou até molegatinha, ó. Ela nem tem espuminha mais. De tanto carregar pra lá e pra cá, eu preciso fazer uma nova pra mim. Dela, porque a gente usa mesmo. Amo falar do amor de Cristo. Olha, eu vou falar mais um pouquinho. Eu ia embora, eu não vou mais. Eu ia falar mais um pouquinho. Você sabe o que eu ando revelando nessa cruz para os adultos? Que essa cruz, para as crianças a gente pode falar do amor de Cristo, né? Um amor tão grande que derramou todo o seu sangue aqui, né? Na cruz, tá? Mas para os adultos, você sabe que o que Deus anda me revelando para falar? Eu nem puxo mais esse sangue aqui. Para os adultos, eu falo assim, ó, que essa cruz aqui que era minha e sua, deixa eu guardar aqui pra mim falar pra vocês. Olha, tá até caindo de tão molinha que ela tá. Eu uso tanto ela. Essa cruz aqui, ela não significa amor. Ela significa a ira de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque ele viu seu filho massacrado nessa cruz por meus pecados e por teus pecados. E isso, ainda mais, ele queria conserto. Deus foi lá, perdoou os nossos pecados. Essa cruz, ó, era minha e ela era sua.
E Deus, quando viu todos os meus pecados, transgressões, tudo ali jogado sobre o seu filho, era tão feio de ver que ele virou seu rosto, mas não foi para o filho dele, foi para mim, foi para você, que anda em pecado, que não se consertou, com todo o amor de Cristo que ele derramou ali, que ele foi por mim, por você. Essa cruz era minha, essa cruz era sua. Era para nós termos sofrido todas aquelas pisaduras. E nós fizemos o quê? Somos nem gratos a Cristo. Não deixamos nenhum pecado para trás. Essa cruz é minha, essa cruz é sua. A ira de Deus está sobre essa cruz, sobre a minha e a sua vida. E Ele está, nos olhando todos os dias para ver se houve transformação em Cristo Jesus nas nossas vidas. Para ver se não pecamos mais. E conserto, conserto, conserto. Por isso que eu digo, meu conserto é na chibata. Difícil. Mas é a palavra de Cristo. Sim. O que eu vim trazer, né, é pra gente realmente entrar dentro do contexto, que é difícil, né? Ixi, meu celular foi embora. Não consigo mais ver vocês agora. Dentro do contexto bíblico, porque assim, porque tia, você tá falando, todas aqui que estão aqui, entram no contexto, fazem os estudos, perguntam o tema, né? Mas por que essa live? Porque tem muitas meninas que estão começando também, né? Que vão assistir, entendeu? E aí elas, coitadas, não é culpa, porque um dia a gente já fez isso, né? Elas vão se equivocar, levar ensinos, até hinos, entendeu? Louvores, arruma um tema lá, de um tema e depois coloca um louvor do outro tema e vira aquela salada, né? De fruta lá. As crianças ficam confusas e acham que tudo é festa, né? Porque virou uma salada, ela não conseguiu contextualizar tudo o que aconteceu e para elas foi uma festa infantil, né? Que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado de não fazer os cultos nossos virar uma festa infantil, viu? E no qual eles vão lá só para diversão e não absorveu nada de bom, né? O hino tem que estar no tema, para começar do hino já. Tem que ter a palavra inicial, entendeu? Todo o culto que eu preparo, as crianças que participam, tem a harpa, porque a harpa é a inspiração de Cristo, né? De Deus. E tem que ter a harpa, para elas aprenderem desde cedo a cantar. Então, tem a harpa, né? Procura o louvor da harpa, que tá no contexto, que tem, entendeu? Tem a harpa, depois os louvor das crianças, tudo no texto, dentro do texto que eu escolhi, né, que Deus me deu, e a decoração dentro do contexto também, mesmo que seja simples, feito de reciclagem, feito de papel, não importa do que é feito, mas dentro do contexto, entendeu? Porque eu acho bonito esse daqui, é cheio de nuvem, aí parece a chuva de bênção, eu coloco uns guarda-chuva, e fica tão linda a decoração. Aí eu escolho um tema de Neemias. Entendeu? Tá dentro do contexto da Bíblia, o que você fez. Aí eu pego aqui a chuva de bênção, falo de Neemias e canto Pedro, Tiago, João no barquinho. Vira assim uma confusão na mente da criança e a criança só vai se divertir. É uma festa infantil, entendeu? Então, o recurso visual dentro do texto, do tema, claro que tem uns chaves, esses chaves que a gente usa para falar sobre o plano da salvação, do amor de Cristo, para falar sobre receber Cristo dentro do coração e o apelo. Cada um tem um convite, ou eu gosto muito desse. Esse daqui eu levo em tudo quanto é lugar, porque esse é meu convite pro apelo. Eu acho que é perfeito esse daqui que a tia Shirley fez, de que você quer receber assim, Jesus dentro do seu coração. Ele vai ficar aqui dentro e vai te direcionar, vai estar olhando por vocês e vou embora, entendeu? É ótimo isso daqui. Eu gosto, achei bonito aquele do coisa, mas eu não fiz, que tem o convite assim, né? E Deus já te chamando, né? Pra você aceitar ele. É lindo, mas eu preferi esse daqui que já fala do coração, entendeu? Então tem o chave, mas assim, não tem como eu levar um recurso que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Aí as crianças ficam todas
né? Entendeu? E aquele sentido que eu já falei pra vocês também. Dentro da palavra. Eu li ali, né? Já li a palavra pra vocês. Obreiro, dentro da palavra. Obreiro que fale a verdade. Aprovado por Deus. Todos nós somos obreiros. Todos nós temos que ser aprovados por Deus quando ministramos, né? A partir de hoje nós falamos assim, você prega? Não, eu ministro. Né? Nós já aprendeu, né? Pregar é você levar só a palavra. Ministrar é você transformar vidas, né? Então, agora nós vamos todas ministrar só, não vamos pregar mais, tá? E é isso que, basicamente, isso daí que a gente veio aqui pra estar falando. Não consigo mais ver vocês, tá? Porque meu celular apagou, né? O que eu tava vendo e aqui não vai muito pra cima, tá bom? Então, eu vou terminar aqui. Alguma dúvida, vocês podem colocar aí, que aí eu, mediante ao possível, né, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar e vou responder, né? Porque nem de tudo a gente sabe também, mas eu sei que a maioria das coisas que eu falei aqui, todas vocês já sabem, né? Mas tem aquelas pessoas que estão começando e precisa, né, de apoio, de direcionamento. Eu precisei de direcionamento quando eu comecei e procurava nas tias mais experientes, né, para me direcionar. Claro que o Espírito Santo, Deus te direciona, mais aí na parte ministerial, né, o que tá se fazendo, tudo, a gente vai se direcionando. Por isso que muitas das vezes algumas falam que era esboço, é porque elas realmente caiu de paraquedas no Mi e não sabe nada, né? Aí elas falam, tem esboço, né? Aí a gente direciona elas também, né? E aí, vocês são todas bênçãos de Deus, direcionadas por Deus, né? E vamos ajudar, né? Aquelas novatas que estão entrando ali, né? Porque o Mi, muitas das vezes, acha que é concorrência. Aí ela pode ser melhor que eu. E se eu ajudar, e ela fala, não para com isso. Ninguém é melhor que ninguém, né? Deus usa umas de uma maneira, outras de outra. Umas para oração, outras para cura. Outras para conserto. Ai, é difícil, viu? Ser usada para conserto. Outras para conserto. É assim, gente. Cada uma é usada para um determinado tipo. Se todo mundo era para conserto, quem que ia consolar, gente? Quem que ia curar, né? Então é assim. Umas usam para um lado, outras usam para o outro. Cada uma usa de um jeito e nós vamos seguindo juntas assim, ó. Unidas, tá bom? E vamos em frente. Então vamos ajudar as novatas que caiu de paraquedas aí, que um dia eu caí também. É difícil a gente cair de paraquedas, né? E aí a gente pede mesmo, às vezes, esboço, porque a gente quer entender o que tá acontecendo. E aí, a hora que eles dão o esboço, vamos conversar com elas. Chama no PV e fala, olha, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Blá, blá, blá. Aí, às vezes, na conversa, você acaba direcionando ela, né? Vamos olhar um pouco as pessoas, sabe? Com o quê? Com um olhar mais, assim, de amor, né? Que às vezes a gente olha com um olharzinho de crítica, né? E a gente já sai crítica. Ah, tá querendo esboço, olha lá. Só pensa em esboço. Só pensa em copiar e colar, né? Mas a gente é assim, eu sei que a gente é. Né? Mas vamos lá no PV perguntar, oi amor, você precisa de direcionamento? Ó, o Elim tem grupos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 grupos que direcionam as tias. Pediu esboço? Corre no PV e fala assim, amiga, você tá começando agora? Nossa, eu tenho um grupo ótimo pra te direcionar. E direciona um dos 4 do Elim. E ela vai ser abençoada ali, vai começar a desenvolver, entendeu? Daqui a pouco ela tá dando esboço em vez de pedir, né? Vamos ter um pouco mais de empatia, né? Pelas tias também que estão começando, e não criticar só, né? Porque se ela tá pedindo, às vezes é porque ela não tem direcionamento e ela precisa. Então aí você vai lá, dá direcionamento e ela não vai pedir mais esboço, tá bom? Amém? Tia, Eulália, beijo no coração. Amo o seu ministério, viu, Elim? Tá? Você sabe disso, né? Eu já participei muito do Elim, né? Pra quem sabe, né? Já fui uma das coordenadoras ali. Mas a vida me levou pro outro lado, porque aqui no presencial, minha amiga, tá uma luta. E eu preciso correr, né? Então, tô fazendo umas partes aqui agora, ainda não tô fazendo nem isso do que eu tô precisando fazer, tia, pra você ter uma noção. Tô tão atropelada que, olha, pela glória. Mas, ó, Elim,
mora no meu coração, todas vocês também, aquelas que eu tive a honra, né, de estar junto ali no Elim. Teve umas que já entrou, eu já saí, elas entraram, então não conheço muito, mas ó, beijo, continue firme aí, levando o Elim para as nações. Porque não é só aqui no Brasil, né, que tias precisam. Tem muitas lá fora que precisam de tanta coisa e são tão carentes porque não tem, né, lá fora materiais. Então vamos correr para levar o Elim para fora também, para levar a mensagem de Deus para que elas possam ser edificadas para edificar. Primeiro a gente precisa ser edificada, depois para querer edificar alguém, né? Então vamos levar conhecimento para fora o máximo que puder para esse meio que é a internet. Não vamos deixar o inimigo ganhar campo aqui não, hein? Porque ó, falar para você, hein? O mundo ganha campo aqui nessa internet. Meu Deus do céu, como ganha. E aí às vezes a gente fica meio adormecida, né? Querendo lutar entre si aqui e esquece do campo, tá bom? Beijo a todos. Tia Gina, muito obrigada. Você está fazendo um lindo trabalho ali, viu? Parabéns também. Parabéns a todas as artesãs que estão ali, tenho acompanhado. A todas vocês. Se eu não entro na live na hora, depois eu entro, viu? Pra ver todos o que tá acontecendo aí. Obrigada a todas, Deus abençoe a cada uma que teve aqui, que passou ou que vai passar ainda, né? E se precisar de alguma coisa, pode chamar no PV, tá bom? Porque lá na minha página também eu deixo sempre o meu celular lá, que é o WhatsApp, né? Que eu converso com o pessoal vem, pergunta, quer dica, e eu sempre respondo. Se precisar de alguma coisa, a tia que falou ali do livro Sem Palavra que eu abri, eu tenho na minha página também, tem no meu YouTube também, mas tem ali no curso gratuito do Elim, tá? Tá baixado lá também, os moldes, os vídeos, tá tudo lá também. Acessa lá, eu acho que tem esse coração lá também, se eu não me engano, viu? Tá baixado lá também, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam aí, dá um grito, Tia Neiva, e eu venho, tá bom? Beijo!